Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos uma palavra, uma meditação. Espero que isso venha de encontro ao seu coração e que possa edificar a sua vida. Amém? O texto está em 1 Reis, capítulo 11, e nós vamos ler apenas 3 versículos, o versículo 4, o versículo 9 e o verso 10. Diz assim, a palavra do Senhor, 1 Reis 11, 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. O verso 9 diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Irmãos, esse texto ele fala especificamente sobre Salomão. Salomão foi o 3º rei de Israel, na sequência, de Davi, o seu pai, e ele herda do pai um mandato de construir o templo. Davi desejou muito construir o templo, mas o Senhor privou Davi desse feito e disse que o seu filho, aquele que reinaria e que herdaria o trono, é que faria esse trabalho. E quando Salomão assume o governo de Israel, quando seu pai outorga a ele esse trabalho, Salomão, como um jovem, ele inclina o seu coração para o Senhor. Busca esse direcionamento de Deus, e a primeira vez que Deus aparece a Salomão é para fazer-lhe uma proposta. Ele diz, pede-me o que queres que eu te dê, foi um sonho. E Salomão, com grande sabedoria, ele pede sabedoria a Deus. E a partir dali o seu reino deslancha, ele tem um dos maiores reinos de Israel em poder, em riquezas, em paz, em prosperidade. E aí ele constrói aquilo que ele tinha sido incumbido de fazer, que era o templo. E essa é a segunda vez que o Senhor vem ao seu encontro, como diz aqui no versículo 9, quando ele dedica o templo ao Senhor e Deus diz a Salomão, eu topo habitar nessa casa. E aí o Senhor coloca algumas condições importantes e Salomão ora, dedicando aquele templo a Deus. Então, amados, o primeiro momento da história de Salomão como rei é um momento brilhante e um momento incrível. E que todos nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos da sabedoria de Deus para as nossas vidas, porque sabemos que a sabedoria, ela promove nos nossos corações, ela inclina o nosso coração a ouvir ao Senhor. Mas, infelizmente, Salomão, ele não seguiu de todo o coração o Senhor. E é exatamente sobre esse ponto que eu quero meditar com os irmãos. A palavra de hoje fala sobre inteireza. Você sabe o que é inteireza? A inteireza é a capacidade de ser íntegro, de estar inteiro, de estar completo ou estar inclinado completamente na direção de. E quando o Senhor vem até Salomão, nesse texto que nós lemos, fica claro para nós que havia uma falta no coração de Salomão. Ele não estava inteiro. Faltava-lhe inteireza de coração em seguir a Deus. A Bíblia diz que quando Salomão constrói o templo, ele constrói a sua casa e o seu reino está em paz, em prosperidade, caminhando da melhor maneira. Salomão começa a contrair uma série de matrimônios, de casamentos e traz uma série de mulheres de todas as regiões, de muitos reinos diferentes. Ele casa-se com essas mulheres, fazendo alianças com esses outros reinos, mas fazendo algo que era contrário à palavra e à lei do Senhor. Aquilo que Deus havia dito. Porque Deus havia dito que não poderia haver nenhum tipo de casamento entre o seu povo e as nações vizinhas, porque ele sabia que as mulheres das nações vizinhas, elas trariam os seus deuses para dentro do lar, e o lar estaria corrompido com essa adoração, com essa idolatria. E foi exatamente o que aconteceu. Salomão, ao casar-se com essas mulheres, ao envolver-se com essas mulheres, ele começou a adorar outros deuses, ou a permitir que essa adoração ela fosse uma prática dentro da sua própria casa. Se você ler o comecinho do capítulo 11 do livro de 1 Reis, você vai entender o que eu estou dizendo. O coração de Salomão
começou a contaminar-se em outros altares. O coração de Salomão começou a adorar, a cogitar a adoração a outros deuses. E essa é uma falta grave. E amados, eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa qualidade que Deus deseja achar em nós, é a inteireza. O seu coração está inteiro em servir a Deus ou ele está dividido entre muitos altares? Sabe, queridos, quando nós estamos em momentos difíceis, o nosso coração, aqueles que conhecem a Deus, tendem a buscar ao Senhor, a entrar em arrependimento, em avaliar a sua vida, em analisar as coisas e buscar entender o que é que está acontecendo, se corrigir, restaurar o altar, levar uma vida de adoração, de oração, de leitura da palavra de Deus. Mas o problema é que quando as coisas elas começam a ir bem, quando o nosso reino começa a prosperar, quando as nossas lutas já não estão mais ferrenhas, quando a bênção começa a se estabelecer sobre a nossa casa, o nosso coração tem uma grande tendência a relaxar. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Quando tudo já estava estabelecido, ele começou a inclinar-se em outras direções. O seu coração já não era inteiramente de Deus. E aí eu lhe pergunto, o seu coração é inteiramente do Senhor? Esses dias eu tenho pensado bastante a esse respeito. Que coisas estão no nosso coração que ocupam determinados territórios e que fazem com que nós não sejamos inteiros do Senhor. Você entende isso? Foi exatamente o fato do coração de Salomão estar dividido que isso trouxe a ira e a indignação de Deus sobre a sua vida. Se você lê o que acontece nos próximos versículos, aquilo que Deus vai falar para Salomão, as coisas que vão vir em função dessa falta de inteireza, você vai entender o quão grave é esse pecado. Amados, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos estar pulando de galho em galho em altares diferentes. Quantas pessoas hoje têm um coração dividido? Eu amo a Jesus, eu conheço a palavra de Deus, não, mas tem outras coisas que são mais importantes, tem outras coisas que têm prioridade, eu guardo outros deuses no meu coração. Você pode dizer, não pastor, mas eu não tenho estátuas de barro na minha casa, eu não tenho imagens de gesso, eu não sou idólatra, mas o fato é, aquilo que tem prioridade nas nossas vidas acaba ganhando o status de Deus no nosso coração. Vou repetir para você gravar. Aquilo que tem prioridade nas nossas vidas, às vezes acaba ganhando status de Deus no nosso coração. Sabe por quê? Porque os deuses, eles se insinuam por desejos legítimos. Quantas vezes o nosso coração está inclinado a tantas coisas? Nós hoje pensamos entre ir ao culto e fazer determinadas coisas, nós acabamos escolhendo a segunda opção. Entre orar e fazer outras coisas, nós acabamos deixando a oração de lado. Entre adorar a Deus e murmurar, a gente acaba murmurando. Então, às vezes o nosso coração parece que ele não é tão inteiro, tão íntegro assim diante de Deus. Então, meu amado, eu quero te convocar a fazer uma avaliação como eu tenho me avaliado esses dias. Será que seu coração é inteiro? Será que se Deus hoje parar para te avaliar, ele vai achar inteireza na sua vida? A minha oração é para que o Senhor converta o nosso coração a cada dia, para que nós possamos destituir todos os deuses. Às vezes o Deus do dinheiro, que se torna a nossa prioridade, o Deus do trabalho, o Deus do sexo, o Deus da televisão, o Deus do entretenimento, o Deus de tantas outras coisas. E o Senhor verdadeiro, aquele que é poderoso, que é grande, acaba tendo que dividir o nosso coração com uma série de outros deuses falsos e falaciosos. Então, essa é a mensagem de Deus ao seu coração hoje, meu querido. Pense um pouco. Que deuses têm ocupado o seu coração, que altares você tem levantado na sua casa e precisam ser derrubados imediatamente, a fim de que nós possamos atrair a graça e o favor de Deus e não a sua ira, mas sim a sua misericórdia. Amém?
Que em Cristo Jesus o nosso coração a cada dia seja inteiro nele. Não permitamos que nada nos contamine, que nada nos atraia, que nada fisgue o nosso coração e nos distancie do Deus Todo-Poderoso. Deus não aceita a metade. O Senhor não aceita 90%. O Senhor não aceita 99%. Ele é digno do 100%. Ele é digno da nossa inteireza. Amém? Deus abençoe a sua vida, avalie seu coração e permita que o Senhor tome o primeiro e único lugar na sua história, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém.